Olá, amigo do canal Diretriz Espírita. A temática de hoje é essa aqui: as condições da vida moral e material em um mundo superior. A gente vai basear o nosso trabalho nas obras de Allan Kardec, em particular o Livro dos Espíritos, com uma questão, e o outro totalmente assim trabalhado em O Evangelho segundo o Espiritismo. Não é uma utopia, é uma realidade que o Espiritismo confirma através dos ensinos espíritas em toda a sua obra. A gente vai então verificar a questão que está inserida no livro dos Espíritos, onde Kardec questiona se todos os globos que circulam o espaço são habitados. A gente colocou aqui essa imagem para poder ficar mais didático, mais lúdico no nosso trabalho. E essa imensidão de estrelas, né, esse espaço enorme que tem no infinito, né, no universo, será que seria a Terra o único local onde existe vida? Então, seria ilógico, por parte da grandeza como essa, imaginar que só a Terra é um mundo que tem a vida. E os Espíritos, então, vão nos ajudar a entender esse assunto lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde afirma que todo aquele mundo que atingiu a evolução nas condições de vida moral e material são diferentes da que nós encontramos na Terra. Ele está colocando aqui vida material, não é vida espiritual, não. Então, ele coloca, né, que onde for que exista vida física, em termos humanos, vamos colocar assim, a forma humana será sempre a mesma, porém mais embelezada, mais aperfeiçoada e, sobretudo, mais purificada. Não temos dimensão dessa beleza em função do nosso apego às coisas materiais. E coloca que esses locais, o corpo não tem nada da materialidade que nós temos. Não está sujeito à necessidade fisiológica, às doenças, às deteriorações que ocorrem no corpo, em função do predomínio da matéria, ou seja, o envelhecimento da forma que nós temos. Os sentidos são mais sutis, certo? E, ao contrário, aqui na Terra, quando os órgãos nossos sufocam essas percepções do nosso espírito. Esses corpos são mais leves em função da evolução que se encontram, a locomoção é rápida e mais fácil, e ao invés de se arrastarem como nós caminhamos aqui, eles ficam flutuando, vamos dizer assim, pelo ar, né, apenas utilizando a mente, a sua vontade. Mais na frente, vai ser colocado que eles conservam as suas aparências anteriores, né? E quando se reúnem, vamos dizer assim, transmitem para nós essa alegria em função da sua fisionomia, né? Que são alegres, né? Nada de sofrimento, das paixões, né? E isso faz com que eles externem essa beleza. Eles fazem aqui uma comparação, os santos canonizados pela igreja, aquela auréola que envolve aquele santo, é dessa forma que vai existir lá, não daquela forma mística, né, mas a irradiação que se projeta de todo aquele ser em seu corpo espiritual, material. Esse corpo, vamos dizer assim, como já foi colocado aqui antes, né, tem facilidade em dominar vamos dizer assim, a matéria, e com isso a infância é quase nula, mas vai existir a infância, né? E as questões da saúde, né, das angústias não tem mais. Então a longevidade é bem maior nesses mundos mais adiantados. E ainda coloca que nesses locais a morte não tem esse horror da decomposição. E ao invés de ser esse pavor que aqui nós temos na Terra, é considerado um momento de transformação feliz, porque eles continuam e têm a certeza que a vida prossegue além da morte física. E eles têm facilidade de se emancipar. Aqui nós emancipamos durante o sono físico, a gente vai visitar outras colunas. Lá isso é uma questão diária, porque eles conseguem, então, pela sua evolução, transportar para os mundos superiores ou inferiores através do pensamento, vamos dizer assim. Então é muito mais tranquilo essa questão. Mais na frente a gente vai verificar uma questão básica no mundo nosso, por exemplo, vive em crise, em guerra. Nesses mundos mais evoluídos na parte material, não existem ambições, não existe guerra, não existe escravos, não existe aqueles que nascem
privilégio de nascimento, não tem as picuinhas políticas que ocorrem em nosso país, principalmente. Lá, o que define a autoridade é a questão da superioridade moral e intelectual. Isso que dá ao sermos assim, essa autoridade e é respeitada por aqueles que fazem parte, porque lá eles entendem melhor do que nós imaginamos a questão da justiça. Lá não existe essa questão de um elevar sobre o outro. A única coisa que eles lutam é para tornar-se espíritos puros. Quando chegam nessa categoria, não precisam mais de reencarnar. E coloca ainda, né, que esses ódios, essas mesquinharias, né, do ciúme das baixas, né, cobiças, da inveja ali não conhece. Lá não existe essa questão, né, da diferença de classes sociais que ocorre em nosso mundo. Então lá o mal não existe. E para poder concluir, nós colocamos aqui uma escada imaginária rumo a esse mundo superior material, mas coloca os espíritos que codificaram a doutrina espírita e aqueles que são responsáveis, né, por essa mensagem, que são todos eles, né, fala que nesses mundos mais evoluídos, eles estão lá não por estar sendo privilegiados, todos chegaram lá através dos esforços íntimos do trabalho que eles fizeram ao longo do tempo. Então, pelo merecimento, porque Deus deu a cada um de nós um ponto de partida de simples ignorante para chegar a esses locais. Então, esses locais visam a isso, vamos dizer assim, nós temos que desligar das questões humanas para chegar a esse mundo. E que chegando lá, automaticamente não vai ter essa vida ociosa que se imagina. Vai existir trabalhos e mais trabalho, daí, né, nós entendemos melhor as leis que regem o universo a partir de Deus, o nosso Criador, ou seja, contribuir com ele na sua obra. Um grande abraço e boas reflexões sobre esse tema.